Bem, amados, de volta aqui com vocês para prosseguimento das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Como estamos falando semanalmente, são lições que não estão publicadas. São lições inéditas que nós resolvemos compartilhar com vocês todas as semanas. Tomemos como referência o nosso livro, a nossa obra, publicada no ano de 2010, que trata deste assunto relevante para a família cristã. O seu título é O Padrão Bíblico para a Família. E com base nesta obra, nós elaboramos um manual de estudos para a família, vivendo o padrão bíblico para a família. Certamente não encontrarão para comprá-lo, porque ainda não está publicado. Mas estamos compartilhando com vocês tão importante lição. E hoje estaremos falando sobre a lição número 7, cuja temática é os deveres do marido padrão. O texto áureo está lá na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E como verdade aplicada, nós escrevemos que o homem e mulher são criaturas semelhantes e expressões da imagem de Deus. O marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. E como objetivos desta nossa lição, separamos 3 itens. Evidenciar como Deus amou a igreja. Conscientizar os maridos sobre a importância do lar. E mostrar que Cristo amou com amor eterno. Como textos de referência, estamos tirando como base o capítulo 5 da epístola de Paulo aos Efésios, a partir dos versos 28 ao 33. E o versículo 28 do capítulo 5 de Efésios, Paulo escreveu que o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. O apóstolo Paulo usa uma argumentação para reforçar a ideia de que o homem deve amar a sua esposa da mesma maneira como ama o seu próprio corpo. Todo homem, conforme a sua própria natureza, ama a si próprio. Não há condição de o homem amar o seu próprio corpo e desprezar a sua esposa. Paulo está dizendo que o homem que não ama a sua esposa não ama a si mesmo. Segundo o filósofo grego Aristóteles,
Um silogismo é formado por 3 proposições. Uma afirmação geral, a qual chamamos premissa maior, seguida de uma proposição de afirmação específica, a qual chamamos de premissa menor. A proposição de afirmação específica é provada dessa maneira: o homem deve amar a sua esposa. O casamento foi instituído por Deus com a condição de que ambos sejam uma só pessoa. Como evidência de que essa união torne-se sagrada, Paulo a compara com o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Seu argumento aplica-se de forma universal à sociedade humana. Isaías diz: nunca deixem de socorrer os seus parentes. Isaías capítulo 58, parte B do versículo 7. O profeta Isaías fez referência à natureza comum do ser humano. Entre o marido e sua esposa existe uma relação muito mais íntima. Marido e mulher não estão unidos apenas por semelhança natural, mas pelo vínculo do enlace matrimonial. O homem que leva a sério o design do casamento jamais deixa de amar a sua esposa. E no versículo 29 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, diz assim: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Ninguém é capaz de odiar a si mesmo. Muito pelo contrário. O homem que alimenta e cuida do seu próprio corpo cumpre com as obrigações do casamento, como Cristo faz com a sua igreja. Não poderia haver um exemplo mais poderoso do que este para ser apresentado. O amor que o marido deve nutrir para com a sua esposa é comparado com o amor que Cristo expressa com a sua igreja. Esta é uma passagem notável sobre a misteriosa relação de Cristo com a sua igreja. E no versículo 30 do capítulo 5 de Efésios, Paulo escreveu: pois nós somos membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo tinha 2 coisas em mente quando fez uso dessa figura de linguagem. A primeira coisa era evidenciar que o homem deve amar a sua esposa, tomando como exemplo o amor de Cristo em relação à sua igreja. O que reforça o seu argumento estava na fala do próprio Deus. Um homem e sua esposa representam uma só pessoa, da mesma maneira como Cristo e sua igreja são uma unidade. E no versículo 31 do capítulo 5 de Efésios, Paulo continua:
Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Paulo transcreveu uma citação dos escritos de Moisés, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O que significa isso? A Bíblia diz que Eva foi formada a partir de uma das costelas de Adão. Ou seja, a mulher era parte integrante do corpo do homem. Semelhantemente, somos membros do corpo de Cristo e com ele tomamos parte da sua substância. E por esta razão, unimos-nos ao seu corpo. Em resumo, Paulo descreve nossa união a Cristo para fazê-la referente ao casamento. Paulo fala da união espiritual entre Cristo e sua igreja como forma de ilustrar a união do casal através do casamento, à qual a citação de Moisés se refere. Com estas palavras, Paulo enfatiza a vontade de Deus, tornando claro um dos deveres do marido, que deve amar a sua esposa como se fosse a si mesmo. E no versículo 32, no capítulo 5 de Efésios, há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Existe um grande mistério revelado nesta passagem das Escrituras. Paulo expressa seu espanto pela união espiritual entre Cristo e a igreja. Embora os homens não possam compreender, sob o ângulo da visão humana, a maneira e o traço distintivo desta vontade revelada a respeito de Cristo e da igreja. Fica evidente aqui o poder infinito do Espírito de Deus que é exercido nesta união. E no versículo 33 do nosso texto de referência, Paulo diz: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Paulo chama a atenção do marido para o ato que tem de ser executado por ele em virtude de uma ordem expressa. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, como se fosse o seu próprio corpo, porque ele entende que os dois formam uma só pessoa, conforme já vimos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Essa união matrimonial prefigura Cristo tornando-se unido à sua noiva, representada pela igreja. O marido deve ser um imitador de Cristo, pois ele uniu a igreja consigo mesmo, ligando-a de maneira íntima a ele através de uma nova aliança. Como esposo, conferiu-lhe dignidade, assentando-a ao seu lado. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial.
escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Paulo fala de uma verdade revelada nas Escrituras como um mistério muito profundo. Ele entende que essa passagem fala da união que ocorre entre Cristo e a Igreja, ou seja, de igual modo também é profundo o mistério dessa união entre o marido e sua mulher. Em contrapartida, cada esposa deve respeitar o seu marido. A submissão que a esposa deve dispensar ao seu marido é uma atitude de profundo respeito. Isso é diferente da submissão dos filhos em relação a seus pais, que consiste em obediência. E como introdução, nós dizemos nesta lição que aqui estudaremos sobre os deveres dos maridos para com suas respectivas esposas. Cristo é o paradigma do amor ágape que deve ser dispensado pelos esposos às suas mulheres. Ele amou a igreja de maneira profunda a ponto de renunciar a si mesmo em prol da igreja. Amou-a com um amor eterno. E no item número 1, demos por título Deveres do Marido. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 19, diz que é dever do marido não agir de maneira impaciente, dirigir insultos ou se enfurecer com a esposa por qualquer motivo. Violências são arremessadas contra as mulheres dentro do lar. Situações degradantes são vivenciadas por elas, mas o homem transformado pelo Espírito Santo não pode dar-se ao luxo de viver uma vida reprovável por Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, fala em deixar. Deixar é deixar para trás a ligação paterna. Em Efésios, capítulo 5, versículo 23, e ainda 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, falam sobre o cabeça, que é Cristo, que tem autoridade e possui palavra suprema. Ele é o protetor e o mediador dos nossos interesses. Na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma que quem não cuida dos seus não é homem de verdade. Ainda, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, Jesus é o exemplo supremo de amor. A esposa terá prazer em submeter-se ao marido que a ame assim. E na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, Deus ordena que o marido honre a sua esposa. Ainda Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 19, o marido deve tratamento justo à esposa. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, o marido deve satisfazer as necessidades sexuais da esposa. Paulo ainda escreveu no mesmo capítulo, versículos 4 e 5, o marido que não cumpre suas obrigações conjugais rouba-lhe o que é devido. E no
No subitem 1.1, o título é Alertas Pessoais aos Maridos. Já em Tito, capítulo 2, versículos 2 e 6, está escrito que não existe idade para os maridos aprenderem a tratar bem a esposa. Eles devem ser moderados, exemplos de boa conduta, ter o domínio de uma linguagem sã e irrepreensível. E no subitem 1.2, o relacionamento dos maridos com as mulheres. Da mesma forma, Epístola 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, afirma que os maridos devem se manter fiéis à esposa, assim como desejam que elas lhes sejam fiéis. Os direitos no relacionamento são igualitários. Ninguém deve dar desculpas para justificar o próprio erro. As esposas deverão ser tratadas com honra e respeito, ser protegidas, pois são como vasos lindos, mas delicados. Pedro diz que muitas orações não são ouvidas por causa da infidelidade conjugal. E no subitem 1.3, as decisões devem ser bilaterais. O marido não deve tomar decisões unilaterais, mas consultar a esposa antes das deliberações. A prática desse ato é uma demonstração de sensatez e sabedoria, pois as mulheres são mais sensíveis às situações e o ângulo da sua visão é bastante perspicaz. Veja o conselho sábio que Cláudia Prócula, mulher de Pilatos, entregou-lhe. Pilatos, como falto de senso, deixou de considerá-lo. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Comigo mesmo ocorreu um fato. Fui procurado por um colega de trabalho precisando de dinheiro. Como não o tinha no momento, fiz o orçamento de um empréstimo pessoal sem consultar minha esposa para atendê-lo. Sabe o que ocorreu? Perdi o amigo, pois ela não concordou com minha decisão unilateral, já que havia outras prioridades dentro de casa. E no item 2, demos por título Igreja, a escolhida de Deus. Cristo é o cabeça da igreja e o salvador dela. É por isso que se submete à dependência do seu Senhor e está sujeita a Ele. Ele a escolheu e doou-se por amor. Através da lavagem com água pela palavra, Cristo desembaraçou-a de substâncias que poderiam alterar a sua beleza, preparando-a para recebê-lo. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura
e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. Os salvos em Cristo foram escolhidos por Deus, tornando-se irrepreensíveis diante dele em amor. Esse plano foi escolhido para alcançar-nos. E no subitem 2.1, ambos uma só pessoa. A mulher é parte integrante do homem e forma com ele uma só carne. Foi formada a partir da costela que o Senhor Deus tomara do homem. A designação varoa, no hebraico, tem o sentido de ela-homem ou útero-homem, isto é, homem com útero, ou fêmea-homem, porque a mulher foi tirada da costela. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E o título do subitem 2.2: assisti-la materialmente e espiritualmente. O homem deve mostrar-se prazenteiro com a mulher. Os filhos são os frutos da bênção de uma aliança legítima. A esposa bem assistida e amada será uma mulher abençoada, disposta a satisfazer os desejos do marido. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. Amorosa como a corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19. Isaac é um exemplo do amante capaz de tornar a esposa feliz. Ele gargalhava, brincava e praticava esportes com Rebeca, fazendo-lhe gestos de carinho, tomando liberdades que só se poderiam ser comuns a um casal. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Escreveu Moisés no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 8. O apóstolo Paulo descreveu de que modo o marido deve amar a sua esposa. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Da mesma maneira que Cristo se relaciona com o homem, o marido tem o dever de tratar a sua mulher. A ênfase do papel exercido pelo marido não está na autoridade para governar, mas na sua responsabilidade de amá-la. Deus não ordenou às mulheres que amassem os maridos, mas ordenou a eles.
E no subitem 2.3, o título é Somos membros de uma só pessoa. Um dos mandamentos de Paulo aos cristãos é que deixem de lado a mentira. Se, como irmãos, somos considerados membros uns dos outros, imagina como não deve ser este conceito quando se tratar de marido e mulher. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Paulo comparou o corpo de Cristo com o corpo humano. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. A igreja é comparada ao corpo com os seus membros. Tomemos parte neste corpo como filhos. Marido e mulher são um só corpo. E no item 3, demos por título Ilustração, Cristo, Igreja. E se unirá à sua mulher, escreveu Paulo aos Efésios no capítulo 3, parte B do versículo 31. No grego, o verbo unir dá a ideia de algo colado. Paulo não afirma que a igreja representa a esposa, a mulher ou a noiva de Cristo, muito menos que Cristo é o noivo ou o marido da igreja. O que ensina é que o relacionamento do casal pode ser comparado ao de Cristo e seu corpo. Os pronomes femininos empregados no texto referem-se às mulheres e não à igreja. O amor do marido pela esposa deve ser análogo ao de Cristo pela igreja. Trata-se do amor de entrega total. É o amor ágape, que doa e não exige nada em troca. O amor do marido deve ser comparado ao amor por si mesmo. Quem não ama a si mesmo é incapaz de amar o próximo, conforme já vimos em nosso texto referência aos Efésios, no capítulo 5, versículos 28 a 29 e versículo 33. O amor que o marido deve devotar à esposa é uma ordenança divina e a base para a sustentação de um casamento durável. E no subitem 3.1, o título é Amá-la como a si mesmo. O marido tem o dever de amar a esposa como se fosse a si próprio, conforme ensina Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 33. Além dessa incumbência, em contrapartida, cabe à mulher a obrigação de reverenciar ao seu marido. Esse temor-respeito deve ser dirigido ao marido como sua cabeça, conforme corrobora Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. No subitem 3.2, demos por título Jacó amou Raquel. Raquel pastoreava os rebanhos de seu pai em Harã, quando foi surpreendida pela visita inesperada do seu primo Jacó, que procurava pelos seus familiares. Ao encontrá-la, nasceu em seu coração um forte amor à primeira vista. Beijou-a e chorou de emoção.
Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo a seu pai. Gênesis capítulo 29, versículos 11 e 12. Ao encontrar com o pai da bela pastora, o jovem enamorado prometeu a Labão que trabalharia 7 anos para adquirir o direito de casar-se com ela. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 20. Jacó foi enganado pelo sogro e duplicou os anos de trabalho por amor a Raquel. O amor ágape moveu-lhe o coração. E no item 3.3, Isaac amou Rebeca. Rebeca foi uma das mulheres mais encantadoras que se conheceu no mundo antigo. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 16. Ela foi escolhida para ser a mulher requisitada por Isaac. Ser a preferida como noiva de um parente rico como dádiva de Deus. Por causa do amor de Isaac, ela deixou sua parentela e foi viver uma nova vida em terra estrangeira, movida pelo amor do homem que a cativara. Casou-se e se manteve ao lado daquele que a escolhera. Isaac foi um marido romântico e cheio de amor com Rebeca. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Capítulo 26 do livro de Gênesis, versículo 8. E no item 4 demos por título Abraão amou Sara. Beleza também foi um traço característico que marcou a pessoa de Sara. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 11. A devoção e o companheirismo fizeram com que Abraão a amasse de maneira avassaladora. Nos momentos felizes e na adversidade, Abraão sempre pôde tê-la ao seu lado e por isso amou-a incondicionalmente. Abraão chorou profundamente quando Sara faleceu. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Gênesis capítulo 23, versículo 2. E no subitem 4.1, Adão amou Eva. Ao receber a tarefa de supervisionar o jardim do Éden, Adão ainda não havia constituído família. Sentia-se solitário, pois não existia alguém que pudesse compartilhar com ele suas alegrias e frustrações.
Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus então fez cair um pesado sono em Adão, cerrou-lhe a costela e formou a mulher, apresentando-a como sua esposa. Esse evento marcou o clímax da criação. Eva não foi uma ideia que nasceu atrasada, nem surgiu de maneira repentina durante um estado de emergência, mas ela foi parte essencial de um projeto nascido no coração de Deus para instituir a família como base e coroa da criação. Adão ficou tão encantado ao receber sua amada que entoou o primeiro cântico dizendo: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. E no subitem 4.2, demos por título o companheirismo e a autoridade no casamento. A Bíblia relata duas maneiras diferentes relacionadas ao casamento. Numa primeira abordagem, o relacionamento conjugal é fundamentado na reciprocidade e na igualdade de direitos. Em outra passagem, revela-se o relacionamento com base na autoridade e na responsabilidade, tendo-se como paradigma o relacionamento entre Cristo e a Igreja, conforme diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Ser companheiro, pelo que ele representa, é ter capacidade de fazer o outro sentir-se bem em sua companhia. Julga-se a qualidade do companheirismo pelo que ele representa através da vontade de estarem sempre juntos. Comparar os encontros do presente com os encontros do passado é um termômetro para medir o grau desse companheirismo. Gostam de estar juntos? Ou não estarem juntos não os incomoda mais? A maneira como usam o tempo adequadamente para se encontrarem a sós é o que determina se há ou não companheirismo no casamento. E no subitem 4.3, o título é Dívida Sexual. O marido e a esposa devem respeitar-se quando se tratar de necessidade sexual. Ele tem a obrigação de pagar sua dívida matrimonial com ela, cumprir seu papel e satisfazer-lhe suas necessidades sexuais. Para que não haja infidelidade conjugal, é necessário que estes conselhos sejam seguidos à risca, a fim de que um não venha a ser o responsável pela queda do outro. O marido
pertence à esposa e ela ao seu marido. Nenhum casal está autorizado a negar o que seu parceiro necessita em um relacionamento sóbrio. E concluindo, Plutarco afirmou: poucos são os homens chamados a governar cidades ou impérios. Porém, cada qual está obrigado a governar sábia e prudentemente sua família e sua casa. Ainda Santo Agostinho disse que a mulher não foi criada da parte inferior do corpo do homem nem da superior, mas Deus tirou-a da costela para que estivesse sempre ao lado de quem foi feito para amá-la. Aristóteles falou que os verdadeiros amigos são como dois corpos com apenas uma mente. Esse mesmo sentimento de união aplica-se ao relacionamento de dois seres que se amam indefinidamente. E aqui concluímos esta nossa 7ª lição. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com vocês com a nossa 8ª lição. Até lá, e que Deus a todos abençoe abundantemente.